Imagine desaparecer em menos de 20 milésimos de segundos, esmagado com uma força tão brutal que seu corpo vira poeira antes mesmo do cérebro perceber o que aconteceu. Foi isso que aconteceu com os tripulantes do submarino Titan. E, o mais assustador, ninguém sabe toda a verdade, até agora. Fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir nas próximas cenas vai mexer com a sua cabeça. O submarino Titan não era um veículo qualquer. Ele era vendido como uma experiência de luxo extrema, uma imersão até os destroços do Titanic por $250 mil. Sim, uma aventura no fundo do oceano, para ver os escombros de outro desastre marítimo. Ironia? Coincidência? Ou um ciclo que nunca deveria ser reaberto? A embarcação era promovida como símbolo de inovação e ousadia tecnológica. Mas por trás da narrativa de exclusividade, havia riscos desconhecidos do grande público. A profundidade extrema do mergulho não era apenas desafiadora, era hostil. Pressões absurdas, ausência de luz, temperatura congelante. O fundo dos inusitou. Mar é o ambiente mais inóspito da Terra. Mesmo assim, o Titan prometia conforto, segurança e a chance de tocar a história. Documentários foram feitos, influencers convidados, investidores atraídos. O marketing era agressivo e sedutor. Só que em ambientes extremos, a margem de erro é zero. Não existe improviso. E talvez esse tenha sido o primeiro erro fatal da OceanGate: subestimar o poder do oceano. 5 pessoas embarcaram nessa jornada em junho de 2023. Stockton Rush, o fundador da OceanGate; Hamish Harding, bilionário e aventureiro; Paul Henry Nargeolet, especialista em Titanic; Shahzada Dawood e seu filho Suleiman, membros de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Todos entraram no Titan e nunca mais saíram. Cada um desses nomes traz uma história. Rush era visionário, mas controverso. Harding já havia quebrado recordes no espaço e nos ares. Nargeolet era chamado de Senhor Titaniqui, com mais de 30 expedições ao local do naufrágio. Dawood e Suleiman buscavam uma experiência única entre pai e filho, mas nenhum deles sabia que estavam embarcando em sua última jornada. Eles estavam isolados a bordo de uma cápsula experimental, selados, confinados, à mercê de uma estrutura não convencional. Apesar de terem assinado termos de risco, até que ponto estavam conscientes da fragilidade da embarcação? O tempo para qualquer reação foi inexistente. Tudo terminou em um instante. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do oceano. Mas o que realmente aconteceu lá embaixo? Nos primeiros dias, o mundo assistiu com olhos colados nas telas. A cada hora, a mídia alimentava a atenção com manchetes como "Oxigênio acabando", "Ainda há esperança", "Buscas intensificadas". Tudo parecia um filme. Mas quando encontraram destroços a 500 metros da proa do Titanic, a verdade emergiu como uma faca no escuro. O Titan havia implodido. Por 5 dias, o noticiário prendeu o planeta. Teorias se multiplicavam. Celebridades comentavam, analistas opinavam e as famílias esperavam. Mas nos bastidores, as autoridades já suspeitavam do pior desde o primeiro dia. O som da implosão foi detectado por sistemas militares quase em tempo real. Por que demoraram tanto para revelar? A demora em divulgar a implosão gerou suspeitas e alimentou teorias. Teria sido uma escolha política? Uma tentativa de manter controle da narrativa? Ou um jogo de interesses envolvendo dinheiro, reputações e contratos? Em tragédias desse porte, o que não é dito é tão importante quanto o que é divulgado. Implosão. Essa é a palavra-chave. Não houve sufocamento. Não houve desespero. Não houve agonia. Houve apenas 1 segundo de existência. E no seguinte, o nada absoluto. A estrutura cilíndrica de fibra de carbono se rompeu como papel molhado sob a pressão absurda de quase 400 atmosferas. Isso dá mais de 4.000 toneladas por metro quadrado. Imagine um elefante esmagando uma lata de refrigerante. Agora multiplica isso por 1000. Os especialistas foram unânimes. O colapso estrutural foi instantâneo. O casco falhou em um ponto e a pressão fez o resto.
Não houve chance de sobrevivência, nem tempo de entender o que estava acontecendo. Foi um desaparecimento violento e absoluto. A implosão produziu um som único, como um trovão abafado no fundo do mar. Isso também explica por que não houve corpos a serem encontrados. A energia liberada foi tão intensa que os ocupantes foram pulverizados em frações de segundo. Um destino impensável, mas real. Segundo especialistas da Marinha dos Isafriceiro, sensores acústicos captaram um som intenso de compressão no mesmo horário em que o Titã perdeu contato. Eles já sabiam, só não falaram. Por quê? Política, controle de danos, evitar pânico ou algo mais? Esses sensores fazem parte de uma rede militar usada para detectar submarinos inimigos. São equipamentos de alta sensibilidade, espalhados pelo Atlântico. O som registrado combinava com um colapso súbito. As evidências estavam lá, mas a divulgação seguiu outra lógica. O Pentágono não confirmou nem negou os dados imediatamente. As agências civis continuaram as buscas como se ainda houvesse chance. Por quê? Talvez para manter a esperança, talvez para não expor falhas, talvez para proteger informações estratégicas, ou para ganhar tempo e controlar a crise midiática. O detalhe mais perturbador: o Titã não seguia protocolos de segurança tradicionais da indústria submarina. Stockton Rush, o próprio criador da embarcação, era conhecido por desafiar normas. Ele chamava regulamentações de obstáculos à inovação, uma filosofia ousada e fatal. Enquanto outras empresas se submetem a inspeções rigorosas e certificações internacionais, a OceanGate seguia caminhos próprios. Rush defendia a autonomia criativa e a quebra de paradigmas. Só que em engenharia extrema, regras existem por um motivo, e ignorá-las tem consequências. O submarino era experimental. Não tinha certificação de entidades como a ABS, American Bureau of Shipping. Isso não era segredo, estava até nos documentos da empresa. Mas clientes fascinados pela aventura raramente liam as letras miúdas. O marketing vendia emoção, não cautela. A OceanGate usou fibra de carbono no casco do submarino. Parece moderno? Sim, mas a verdade é que fibra de carbono não reage bem a pressões extremas em profundidade. Ela enfraquece com o tempo. Pior, o Titã já havia feito outras viagens. Cada mergulho era uma roleta russa. E nessa última, o tambor girou e disparou. O material era híbrido, fibra de carbono com titânio. Combinação leve e resistente. Em teoria. Mas o mar profundo exige resiliência extrema e testes exaustivos. E isso não aconteceu. O casco já havia demonstrado sinais de desgaste em viagens anteriores. Cientistas alertaram. A estrutura estava sujeita à fadiga. Pressão constante altera propriedades dos materiais. Pequenas fissuras crescem, até colapsarem. Mesmo assim, a empresa insistia. O design era inovador, mas também imprevisível. Relatos apontam que havia dúvidas internas dentro da própria OceanGate. Um ex-funcionário chegou a alertar sobre riscos no casco e foi demitido. Sim, demitido por tentar evitar um desastre. Os avisos estavam lá. Os sinais piscavam. Mas o desejo de quebrar limites falou mais alto. E o oceano não perdoa. Esse funcionário era David Lockridge, engenheiro experiente. Ele chegou a processar a empresa por retaliação. Em sua análise, o casco não oferecia segurança consistente. A OceanGate, no entanto, alegou quebra de confidencialidade, e o caso foi abafado. Documentos vazados mostraram que outras pessoas também expressaram preocupações. Mas a cultura interna da empresa priorizava a ousadia. Era quase uma religião, uma fé cega no progresso, mesmo sem provas sólidas de viabilidade. Mas, agora vem a parte que pouca gente te contou. Durante as buscas, teorias surgiram como bolhas de oxigênio em mar profundo. Sabotagem? Erro de cálculo? Falha intencional para encobrir algo maior? Conspirações à parte. O fato é que os protocolos não foram seguidos. Não havia GPS, não havia rastreamento confiável. E o controle era feito por um joystick de videogame barato. Sim, literalmente um controle de gamepad da Logitech.
Essa informação viralizou e virou símbolo da negligência. Como algo tão valioso podia ser controlado por um item doméstico? A justificativa da empresa era a simplicidade de operação. Mas para muitos, soou como descaso. Além disso, não havia um sistema de resgate automático. Se algo desse errado, o Titã não subia sozinho. E isso, em mergulhos extremos, é inaceitável. A confiança estava 100% depositada na integridade da nave. Uma aposta cega, isso mesmo que você ouviu. 5 vidas multimilionárias num submarino operado por um joystick que você compra no shopping. E isso levanta outra questão desconfortável. Até que ponto a confiança cega no avanço tecnológico pode ser o estopim para nossas maiores tragédias? O mais bizarro é que a missão do Titan era justamente visitar os destroços do Titanic, uma embarcação símbolo de arrogância humana. O Titanic afundou por excesso de confiança. E o Titã, idem. Estamos condenados a repetir nossos erros em ciclos cada vez mais caros? A história parece se repetir em novas embalagens. Séculos separam os desastres, mas a causa profunda é a mesma: excesso de confiança. O mar não perdoa a arrogância, e o fundo do oceano é o cemitério de sonhos mal planejados. Tecnologia deve ser aliada da prudência, não substituta dela. Quando confundimos inovação com invulnerabilidade, criamos armadilhas. O Titã foi mais um lembrete brutal. E caro, muito caro. Aliás, tem mais uma reviravolta aqui. Sabe o bilionário Hamish Harding? Ele havia feito viagens espaciais e expedições extremas. Era o tipo de homem que desafiava a morte como se ela fosse uma velha conhecida. Agora pense comigo, será que ele sabia dos riscos e foi mesmo assim? Ou não foi informado com clareza? Será que alguém ali dentro percebeu que algo estava errado, segundos antes da implosão? Harding era conhecido por correr riscos calculados, mas o Titã talvez não fosse um risco, e sim um erro. Isso muda tudo. Há relatos de que Harding tinha dúvidas sobre a segurança do veículo, mas decidiu confiar no prestígio da missão. Outros relatam que o grupo estava animado. Ninguém parecia preocupado. A falta de reação final indica que a implosão foi súbita. Mas e antes disso? Algum barulho estranho? Alguma vibração fora do normal? Não saberemos. As famílias relataram que tudo parecia tranquilo no início, mas o Titã era selado por fora, ou seja, uma vez lá dentro não havia saída. Se houvesse falha, não havia como subir, nem como abrir, nem como escapar. É como entrar num caixão de titânio e descer em direção ao abismo. Não é exagero, é literal. Uma vez selado, o Titã tornava-se um casulo sem volta. Não havia válvulas de emergência, nem escotilhas internas. A equipe de suporte precisava agir do lado de fora, algo impossível a 3.800 metros de profundidade. A sensação de impotência é total. Mesmo que alguém tivesse detectado algo errado, não havia o que fazer. Nenhuma chance de comunicação, nenhuma ferramenta de resposta. Só o silêncio e a escuridão eterna. E o som da implosão? Segundo físicos, o casco colapsou numa fração de milissegundo. A pressão fez com que o ar superaquecesse, gerando uma onda de calor equivalente a milhares de graus Celsius. O corpo humano nem teve tempo de reagir. Virou gás, em menos de um piscar de olhos. Esse fenômeno é conhecido como implosão térmica. A pressão colapsa a estrutura e comprime o ar em seu interior, gerando calor extremo por milissegundos. É um evento catastrófico e irreversível. A força envolvida é tantas vezes superior à tolerância humana que qualquer tentativa de resistir é inútil. Foi rápido demais para o medo, rápido demais para a dor. Mas aqui vai a pergunta que mais assombra. O Titã foi um acidente ou um experimento que saiu do controle? Há quem diga que havia dados sendo coletados, que a viagem não era só turística, que havia interesses científicos ou comerciais ocultos, empresas envolvidas com exploração do fundo do mar, mineração submarina, testes de materiais e, claro, como em toda grande tragédia moderna, seguro milionário. Fontes anônimas apontam para sensores instalados no casco.
dispositivos de medição experimental. A viagem talvez tivesse objetivos além do turismo. E se algo deu errado com esses testes? Investigações apontam para cláusulas de seguro vultuosas, coberturas secretas, investidores desconhecidos, um tabuleiro complexo, onde o que parece quase nunca é. O Titã não foi apenas uma tragédia, foi um alerta, um espelho cruel refletindo nossa arrogância tecnológica, nossa pressa em vencer limites sem compreendê-los. As 5 vidas perdidas naquele casulo de carbono e silêncio são hoje símbolos de um erro que vai muito além do fundo do mar. Enquanto vendermos aventura sem responsabilidade e inovação sem cautela, novas tragédias virão. A pergunta que fica não é apenas por quê, mas quem será o próximo? Gostou do vídeo? Se sim, dá o like e se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse.